Galera, é o seguinte, mais de 20 anos se passaram desde o lançamento do primeiro game da franquia Silent Hill, que foi disponibilizado pela Konami, e ainda hoje vemos como ele consegue influenciar em outros jogos em diversos aspectos. E isso só acontece porque o jogo, mesmo que a sua própria maneira e com limitações da época, foi inovador e revolucionário para o gênero de survival horror. O game foi disponibilizado para PS1 no início do ano de 1999, e naquela época, os títulos mais famosos do gênero se concentravam basicamente em Resident Evil e Dino Crisis, que saiu poucos meses depois do título da Konami, mas ainda assim era um jogo do mesmo criador de Resident Evil, então digamos que ele já veio com a sua popularidade formada. A grosso modo, as franquias populares desse gênero, daquele período em específico, eram apenas essas, porque Alone in the Dark, que foi uma espécie de precursor do estilo, ainda não havia feito seu retorno, e mesmo assim, quando o fez, se assemelhou muito mais com Resident Evil do que com seus jogos originais. E, tendo isso dito, quando Silent Hill fez a sua chegada, mesmo que tenha tido um lançamento relativamente discreto, o jogo se popularizou por inúmeros motivos que se distinguiam dos fatores apresentados por esses jogos mais famosos. Esses elementos deram tão certo que vemos títulos como Themirium da atual geração os usando para poder se consolidar. Mas a gente vai chegar nessas influências causadas pelo primeiro game da franquia, só que antes, para isso, é muito importante que você clique no gostei para poder ajudar e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora, com tudo isso feito, a gente vai ver o primeiro Silent Hill mais de 20 anos depois e o que ele ainda consegue fazer na indústria, mesmo com a franquia em hiato. A responsabilidade do primeiro Silent Hill era bem grande e existe uma história por trás disso. Originalmente, a equipe que desenvolveu o jogo foi composta por um grupo de funcionários que estavam prestes a serem demitidos e tiveram a oportunidade de criar algo que fosse economicamente viável. Os integrantes receberam uma espécie de roteiro do que poderia dar certo, mas como já estavam prestes a serem desligados, criaram algo do seu próprio gosto e o resultado não poderia ter sido melhor. E é importante falar de Resident Evil e Dino Crisis aqui, porque ambos os jogos são importantes em diferentes aspectos para a conceituação de Silent Hill enquanto título de terror. De Resident Evil não é novidade para ninguém que o jogo, para poder burlar as limitações técnicas do PS1, possuía cenários pré-renderizados, que funcionavam como uma foto, tendo poucos elementos em 3D interativos. Isso deixava os visuais mais realistas, porém dificultava a riqueza de detalhes e a movimentação da câmera em tempo real, fazendo com que ela ficasse fixa em locais bem específicos. Comparativamente, aqui, Silent Hill já impressiona por fazer algo completamente revolucionário e traz todo o ambiente em 3D, e isso fazia com que a ornamentação dos ambientes fosse bem mais nítida e de certa forma palpável, já que tínhamos mais elementos interativos, por assim dizer. E não apenas isso, os ângulos de câmera não necessariamente precisavam ser fixos agora, fazendo com que por vezes o personagem fosse seguido por eles, deixando o clima mais cinematográfico e até macabro, aumentando a imersão, o que é um fator determinante em um jogo desse gênero. Não se distanciando muito disso, 7 meses após o lançamento do título da Konami, a Capcom veio com Dino Crisis, um jogo nos moldes de Resident Evil, porém com duas diferenças primordiais. A primeira era que ele tinha como principais inimigos dinossauros, e a segunda era que os gráficos do game eram completamente em 3D, assim como encontramos em Silent Hill. E honestamente, ao comparar, a gente consegue encontrar uma supremacia por parte do título da Capcom. Os modelos dos personagens lá eram melhores, os ambientes tinham assets mais bem construídos, e a iluminação era mais funcional também, mas Silent Hill só foi inferior porque ele tinha uma proposta mais ambiciosa e para atingi-la teve que se limitar em alguns pontos técnicos, onde essas limitações foram dribladas por pura competência da equipe de desenvolvimento. Diferente de todos os outros jogos de terror que a gente encontrava, ele se passava em uma espécie de mundo semi-aberto, que era a própria cidade que dá nome ao game. Na história, Harry Mason, protagonista do jogo, está procurando sua filha, Cheryl, de 7 anos de idade. Ambos estavam indo passar as férias na cidade, porque ela era conhecida e muito bem conceituada por isso. Mas ao chegar, ambos sofrem um acidente de carro e quando Harry acorda, sua filha não está mais do lado dele. Trazer essa cidade foi um trabalho e tanto, porque não se tratava apenas da cidade em si, mas também de todos os ambientes internos que a gente ia explorar. E para poder trazer isso, ao mesmo tempo que lidava com as limitações do PS1, a solução encontrada
encontrada foi diminuir a qualidade de elementos, como os modelos dos personagens, e colocar o efeito da névoa, que veio a se tornar a marca registrada da saga para obstruir a nossa visão e dar tempo do cenário carregar à medida que fôssemos andando. Isso foi tão bem aplicado que o elemento de forma nenhuma parece uma espécie de tapa-buracos e faz a sua função muito bem de atrapalhar a nossa visibilidade, influenciando na atmosfera do jogo. E esses são os primeiros elementos que a gente se depara nele logo quando assumimos o controle de Harry, e é graças a isso que temos dois sentimentos despertados aqui. O primeiro é, sem sombra de dúvidas, o sentimento de imersão. Assumir o controle do personagem causa um desconforto muito grande, porque diferente dos títulos da franquia Resident Evil, Harry era nitidamente menos preparado, e toda a movimentação, que é bem limitada, pode se justificar por isso. E não demora muito para que o jogo explique pra gente como as coisas vão funcionar também, e o porquê dessa imersão ser tão grande. A cidade em si vai dando indícios do que precisamos fazer, bem como a própria narrativa faz. Se você prestar atenção aos mínimos detalhes e se colocar um pouco no lugar de Harry, vai entender que não é tão complicado assim jogar o primeiro Silent Hill, se não pelos enigmas, é claro, que realmente dão um certo trabalho. A primeira animação no pós-batida de carro se concentra em apontar pra gente justamente o que precisamos fazer, que é seguir os sinais que são dados pela narrativa. Pouco tempo depois, a gente entende que precisamos seguir os sinais da ambientação em si para poder chegar ao objetivo. E, próximo do fim do jogo, vamos entendendo que até esses sinais foram dados por um motivo e não estavam acontecendo à toa. Daí a importância em emergir completamente com o personagem para poder prosseguir. Nada acontece por acaso nesse game e a narrativa consegue explicar os mínimos elementos que estão presentes aqui. E isso é sensacional. What's this? Oh. O segundo sentimento que nós temos estranhamente é o de confusão. A gente até poderia dizer que ficamos perdidos no jogo, mas não é necessariamente o que acontece, uma vez que de acordo com tudo que é apresentado, nós vamos nos achando, assim como o personagem faz também. E como a imersão é muito boa, o jogador acaba sabendo das coisas ao mesmo tempo em que o protagonista fica. Da mesma forma que, se ele fica confuso, a gente também acaba ficando. Ter um mundo semi-aberto para explorar é muito bom em um jogo de terror, porque não nos deixa limitados a irmos de ponto A até ponto B de forma imediata, então dá para explorar diversos locais, ruas ou vielas da cidade que são completamente optativos na hora em que quisermos, na ordem que quisermos também. E não só isso, esses locais por vezes têm informações complementares à história, que até não servem para o entendimento geral da narrativa, mas agregam para o seu contexto. E com isso, como tem muita coisa para se vivenciar em Silent Hill, a julgar o padrão encontrado naquela época nos jogos, não é de se espantar que a gente fique confuso. Uma hora encontramos um papel que diz para irmos à escola, em seguida recebemos indícios de que precisamos aparecer em uma igreja, e não parando por aí, a gente acaba indo para um hospital. As coisas aqui acabam sendo muito desconexas em um primeiro momento. À medida que você vai progredindo na narrativa, você se pergunta o que o jogo está querendo mostrar, e esse é um tipo de sentimento que não era muito comum naquela época. Os jogos eram um pouco mais específicos e mais claros com relação à sua narrativa. Silent Hill, por sua vez, veio para poder quebrar esse paradigma. E conforme a gente vai explorando os locais, a gente vai entrando no universo do jogo. Por exemplo, quando a gente chega na escola, somos apresentados ao verdadeiro estilo de terror que o game quer passar para quem está no controle de Harry. Os ambientes são escuros, a gente encontra alguns jump scares, alguns puzzles para serem resolvidos e muitas idas e vindas pelos corredores e salas vazias atrás de recursos como munição e itens de cura. Mas é na metade desse trecho que entendemos uma mecânica que já havia sido apresentada no começo do jogo, que é a de transição de mundos. Depois de abrir uma espécie de passagem secreta no pátio, chegamos a uma espécie de outra versão da escola. Basicamente é o mesmo local, mas agora sob uma outra ótica. Nessa realidade, os ambientes são sujos, com muitos corpos pendurados e o chão é feito de grades, que fazem sons agoniantes enquanto caminhamos por eles. Aqui, as coisas começam a ficar mais sérias, tanto pela parte técnica, como também pela parte da narrativa. Da parte da narrativa, a gente entende que quando essa realidade aparece, os monstros são muito mais frequentes e aparentemente mais fortes
interessantes também. Além disso, os cenários acabam sendo muito mais macabros e criam um sentimento de repulsa bem grande. Explorar cada sala aqui acaba não passando um sentimento muito amistoso, nem ao protagonista e nem para o jogador. Só que também é nessa realidade que encontramos maiores possibilidades de entender a fundo o que está acontecendo com o local, daí a necessidade de explorar tudo, o que ironicamente causa um desconforto bem grande, porque cada canto dessa realidade alternativa é muito macabro. Já sobre a parte técnica, os feitos impressionantes são em como conseguiram construir o mesmo ambiente usando tudo em 3D, porém agora de uma forma completamente diferente, sem esquecer de que do lado de fora a gente ainda tem um mundo semi-aberto para poder explorar. Os cenários, mesmo que com limitações, são muito ricos em detalhes, principalmente nessa realidade alternativa. O foco aqui não foi perdido de forma nenhuma. A definição dos assets pode até não ser das melhores, mas deixa claro o que querem representar pra gente, dando vida a uma incrível direção de arte para um game de terror, o tornando macabro até para os padrões atuais. E mais assustador que a escola, só o hospital. A mudança entre as realidades acaba se tornando um praxe por onde quer que a gente vá, e à medida que vamos nos aproximando do fim do jogo, isso acaba sendo ainda mais perceptível. É como se a cidade estivesse avisando pra gente que a situação tá ficando cada vez mais grave. É também no hospital que a gente encontra a primeira versão de um clássico inimigo da saga, que honestamente, na minha opinião, é muito mais assustador aqui do que nas versões recentes, a enfermeira. Se na escola, quando chegamos na realidade alternativa, os cenários mudam a ponto de deixar a gente tenso, acreditem, no hospital isso é muito pior. Isso porque, mesmo que os ambientes aqui sejam os mesmos, diferente da parte da escola, no hospital, quando vamos para outra realidade, existe uma diferença assustadora nesses cenários, e ela não é uma diferença para melhor. Por fim, com isso tudo apresentado para vocês, acho que deu para entender como Silent Hill inovou. E a pergunta que fica é, o que o legado dele consegue manter na indústria hoje em dia? Trazer a clássica névoa para títulos de terror deixou de ser uma carta fora do baralho e automaticamente quando a gente encontra, percebemos uma clara referência ao título da Konami. Mas existem jogos que trazem elementos usados em Silent Hill de forma bem mais direta, e é impossível falar disso e não mencionar The Evil Within 2. Mesmo com seu toque de originalidade, o segundo game dessa franquia consegue colocar o jogador em um cenário aberto, mesmo sendo um título do gênero de survival horror. Por vezes, ainda faz uma breve alusão à realidade alternativa de Silent Hill, mas de sua própria maneira, e isso funcionou muito bem, mas a gente consegue perceber uma certa referência. Explorar as ruas da cidade aqui é mais do que bem-vindo e causa um sentimento bem parecido com o que encontramos no primeiro game da franquia Silent Hill, já que Sebastian, protagonista desse game, também procura por sua filha e vai aos poucos recebendo pistas do paradeiro dela, assim como foi no clássico da Konami. E há também outro título que não economiza nas inspirações e referências e é o mais recente da Bloober Team, The Medium, só que também traz seu toque de originalidade e faz uso do poder dos consoles de nova geração para isso. O game traz um modo de dupla realidade, em que o sistema é muito parecido com Silent Hill. Temos duas versões do mesmo mundo que se distinguem uma da outra, sendo uma o que chamamos de plano físico e a outra o plano espiritual, em que temos uma visão muito mais macabra do mundo comum. O ponto de originalidade aqui está na capacidade de trazer esses dois tipos de cenários renderizados em tempo real no mesmo momento, os separando apenas por uma divisória, o que é possível graças ao poder da nova geração. E mesmo que a franquia tenha uma presença tão forte assim na indústria, infelizmente a gente não tem uma perspectiva de quando ela vai voltar, mas é um fato dizer que ela ainda serve de inspiração para muitos jogos mesmo 20 anos depois. Colocar o jogador no papel de um personagem despreparado em situações que fogem completamente ao controle dele foi uma ideia e tanto para um título do gênero de survival horror, porque a ideia é exatamente essa, para poder deixar a gente cada vez mais tenso e aumentar o sentimento de identificação
criando a imersão dessa forma, fazendo com que o protagonista tenha que se virar com o que tem, daí o motivo de introduzir armas brancas no jogo, por exemplo, um recurso que muitos outros títulos do gênero foram usando ao longo do tempo. Em adição a isso, é fácil dizer que Silent Hill consegue trazer um clima bem paranormal que foge dos padrões até de muitos filmes inclusive, mostrando situações e temas bem delicados. E mesmo com seus gráficos extremamente limitados para a época, a imersão e clima de terror do primeiro game são tão externalizados que o jogo é perfeitamente jogável independente de qualquer limitação técnica. Enfim, deixa aí no campo dos comentários o que Silent Hill é pra você. Qual game da franquia você considera como o melhor? Eu quero ler a sua opinião também, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal, porque dessa forma você não perde os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.